Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de sobrevivência e de horror sobrenatural que se passa na cidade de Desespero, em Nevada. É a história de um grupo de estranhos, todos capturados por uma força maligna, que agora precisam se unir para tentar entender quem é o inimigo e, claro, lutar para sobreviver. A história já joga a gente de cara num cenário de pura ameaça. E essa imagem, descrita por um dos sobreviventes, mostra que não se trata de um perigo aleatório, sabe? É sobre um mal que é organizado, inteligente, observador. As criaturas do deserto não estão ali agindo por instinto, não mesmo. Elas estão agindo sob comando. Logo no começo, nesse caos inicial, a gente acompanha dois grupos separados. E cada um deles está enfrentando um tipo de horror imediato, visceral, sem nem imaginar que existem outros por aí lutando para ver o sol nascer de novo. O Steve dá de cara com essas aranhas perto de um corpo. E o mais bizarro é que elas não estão só ali, espalhadas. Elas estão alinhadas na beirada de uma mesa, observando ele. O clima fica pesado com aquela sensação de que esses bichos são tipo soldados de uma causa desconhecida. Isso adiciona uma camada de terror psicológico ao perigo que já era bem real. E o horror não para, ele só aumenta. Sai de um perigo silencioso e vai para um ataque repentino, super violento. Um rato, gigante, anormalmente grande, pula de uma pilha de pneus e simplesmente ataca o Steve. A luta é rápida, mas é brutal. E serve para lembrar que, em desespero, qualquer sombra pode esconder uma nova monstruosidade. Agora a gente muda o foco para o outro grupo. Temos a Mary, o escritor Johnny Manville e a família Carver. Eles estão andando no escuro, sendo guiados por um menino, o David, que tem uma calma, uma certeza que chega a ser perturbadora. Ele simplesmente sabe que os coiotes foram embora. E esse é o primeiro sinal de que esse garoto tem algo a mais. Bom, os caminhos desses dois grupos que estavam separados estão prestes a se cruzar. Todos eles, de jeitos diferentes, acabam sendo levados para um único lugar de refúgio no meio daquela cidade fantasma. Uma ligação meio misteriosa guia o Steve e a Cynthia, enquanto o grupo do David vai parar lá por pura necessidade de fugir dos coiotes. E assim, o cinema, um prédio que estava todo fechado, esquecido, acaba virando a fortaleza deles contra o mal que está lá fora. E o que eles encontram lá dentro é o mais interessante. No palco, bem na frente da tela gigante, eles não acham só um abrigo, mas uma cena completamente surreal, uma sala de estar montada. Acontece que era o clube secreto dos velhos companheiros da cidade. É um santuário dentro de outro santuário. Bizarro, mas por enquanto, seguro. Agora sim, com as luzes acesas, portas trancadas, pela primeira vez, eles têm a chance de conversar. E cada pedacinho da experiência traumática de um ajuda a formar a imagem completa do pesadelo em que eles estão presos. A conversa deles revela o quão rápido tudo desmoronou. Há 3 noites, Desespero era uma cidade como qualquer outra. 2 noites atrás, o policial Colin Trajan começou a prender gente sem motivo nenhum. E ontem ele virou um anjo da morte, caçando os moradores pelas ruas. A descrição que Audrey faz da crueldade do Trajan é de arrepiar. Não é a violência de um louco sem controle. O gesto de tirar o chapéu de um cara para atirar nele e depois colocar de volta, isso revela uma mente metódica, quase um ritual. É uma crueldade que vem com uma etiqueta bizarra. E aí, no meio desse terror todo, surge um momento de uma calma profunda. O David, aquele menino que parece saber mais do que devia, faz uma oração simples sobre as sardinhas e bolachas que eles acharam. É um ato de fé que se destaca e muito contra todo aquele mal profano. E então, acontece uma coisa estranha. O Johnny Manville, que é o escritor cínico do grupo, percebe algo impossível. Depois que todo mundo pega um punhado de bolachas da caixa, ele olha lá dentro e vê que o pacote parece intacto. O número de bolachas simplesmente não diminuiu. E isso nos leva à questão central. O mal em desespero, é claro, é violento. Mas e o bem? Será que o que vimos foi um milagre? E se foi, ele vem do David? Então, o ponto crucial é esse contraste. De um lado, tem essa entidade maligna com seu controle sobre os animais, sua força brutal. Do outro, tem esses eventos inexplicáveis que acontecem em torno do David. Aquela ligação de um celular sem sinal, a comida que se multiplica e a fuga impossível dele da cela. Parece que duas forças sobrenaturais estão mesmo em guerra. Depois de todas as histórias contadas, os sobreviventes finalmente começam a entender contra o que ou quem eles estão lutando. E não é um homem. É algo muito, muito pior.
Eles percebem que o corpo do policial do Colin em tragem era só um hospedeiro. E um hospedeiro que estava literalmente se desfazendo, como se o poder que ele carregava fosse radioativo demais para a carne humana aguentar. A lista de habilidades dessa coisa é aterrorizante. Ela comanda as criaturas do deserto, fala uma língua antiga de poder, taque. A força e a pontaria são sobre-humanas. E tudo isso misturado com aquela personalidade perturbadora, uma combinação de brutalidade e formalidade. E aqui vem a revelação mais devastadora de todas. A entidade que precisava de um corpo novo não sumiu. Ela simplesmente se transferiu. E o novo hospedeiro é Ellen Carver, a mãe de David, que a criatura levou da prisão. Agora, essa coisa é maior, mais forte e está usando o rosto de alguém que eles amam. E enquanto os sobreviventes se sentem seguros ali no cinema, juntando as peças, a caçada não parou. A entidade, já em seu novo corpo, está se preparando para o próximo passo. Lá na delegacia, a criatura que agora usa o corpo da Ellen pega um artefato, uma aranha esculpida em pedra. Não é um objeto qualquer, dá para sentir a maldade irradiando dele. E com esse objeto, a criatura começa um ritual para encontrar sua presa. Ela canta naquela língua profana. E não são palavras aleatórias. É um chamado, uma ordem para os seus espiões nas sombras. É o som do mal, trabalhando, agindo. E o resultado disso é brilhante e pavoroso. Em resposta àquele chamado, dezenas de aranhas marrons saem da escuridão. Elas sobem pela parede do gabinete do prefeito e, com uma precisão horripilante, começam a se mover para formar letras. Elas soletram a localização exata dos sobreviventes. A caçada acabou, agora o que começa é o cerco. E é assim que o lugar que parecia ser o único santuário seguro em desespero está prestes a virar uma ratoeira. Eles estão presos e o monstro sabe exatamente onde eles estão. A questão agora não é se ele vai aparecer, mas quando.